Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. A Unicesumar quer saber aonde você quer chegar. Eu quero entrar numa grande empresa. A gente te ajuda a chegar lá com ensino de qualidade. Eu quero dar uma vida melhor para minha família. Nosso objetivo é ajudar você a conquistar seus sonhos. Eu quero trabalhar na área que eu gosto. Estude de onde estiver e no seu tempo. Aonde você quer chegar? Vai com a melhor EAD do Brasil. Vai com a Unicesumar. Inscreva-se agora. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Siga, comente e compartilhe nossas redes sociais. @doutora Gisele Bianchini Oficial. Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje, o nosso entrevistado, ele que já veio aqui algumas vezes, ele vai estar trazendo um assunto muito importante, que é sobre o sistema trabalhista, que é o Dr. Dirceu Galdino. Ele é advogado há 48 anos na cidade de Maringá, ele é jurista e também escritor. E vai estar conosco daqui a pouquinho após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Granja Caramuru, de Mandaguaçu, Paraná para o Brasil, trazendo tecnologia e qualidade em seus produtos, levando até a sua casa o melhor da avicultura de postura, com uma produção diária de mais de 200 mil ovos, atendendo o norte e nordeste do Paraná. Granjas Caramuru é uma empresa de origem familiar que vem se destacando no ramo de avicultura. A Unicesumar quer saber aonde você quer chegar. Eu quero entrar numa grande empresa. A gente te ajuda a chegar lá com ensino de qualidade. Eu quero dar uma vida melhor para minha família. Nosso objetivo é ajudar você a conquistar seus sonhos. Eu quero trabalhar na área que eu gosto. Estude de onde estiver e no seu tempo. Aonde você quer chegar? Vai com a melhor EAD do Brasil. Vai com a Unicesumar. Inscreva-se agora. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. E hoje nosso entrevistado do dia é o Dr. Dirceu Galdino. Ele que é advogado, jurista há 48 anos na cidade de Maringá. Ele também é escritor. E hoje ele vai estar trazendo um tema muito relevante aqui para a nossa sociedade, que é o direito do trabalho. Seja muito bem-vindo, doutor, ao nosso programa. É uma honra tê-lo aqui conosco mais uma vez. Gisele, nós é que agradecemos o convite.
é sempre uma oportunidade de nós fazermos uma reflexão nesse seu programa Ponto a Ponto, que tem trazido temas políticos sociais de muito interesse para a nossa sociedade. Então, nós é que agradecemos esse convite. Muito obrigada, doutor. E vamos falar sobre o direito do trabalho, um tema que está muito em alta agora, é a questão do Uber, né? Fala para nós um pouquinho o que aconteceu. A questão do Uber é uma visão intervencionista do Estado nas relações de trabalho, quando o Estado deve se ausentar com relação a isso. Porque o Uber, no mundo, não é só aqui no Brasil, atende plenamente os usuários. Só para você ter uma ideia, eu estava numa região dos Estados Unidos e peguei um Uber e a moça era do Panamá. E começamos a conversar sobre o Uber e eu até falei para ela, mas você gostaria de ser empregada aqui? Ela falou, de jeito nenhum, porque eu é que faço o meu horário. Aí eu até perguntei, mas que horário que você faz de trabalho? E aí ela falou, olha, quando eu comecei eu fazia o dia todo, aí eu percebi que eu ficava rodando, gastando combustível e não tinha rendimento. Eu passei a fazer das 5 da tarde às 10 da noite, que é o horário de bastante movimento e eu tenho um excelente rendimento e eu não preciso trabalhar o resto do dia. Então, para você ver que o trabalhador, ele quer um pouco de liberdade e ele quer gerir a sua vida. Ele não quer interferência do Estado. Infelizmente, no Brasil, quer agir de maneira ao contrário. O Estado quer colocar a mão em tudo. E isso é que não pode. É porque as pessoas elas querem ter flexibilidade ao trabalhar para cuidar da sua casa, dos seus filhos. E o Uber tinha isso, né? Sim. Essa flexibilização dos horários. Tem. Ele permite isso. Cada um faz o horário que ele queira, né? Nossa, e agora com esse novo sistema vai ficar difícil. Eu acho que o Uber está até saindo do Brasil, né? Em algumas cidades já não está funcionando, o que é uma pena, porque quem sofre tudo é a população. É a população. É um absurdo. É um sistema tão bom e que o Estado mata. Sim. O doutor, outro tema também está bem evidente assim nas mídias, né? É a questão da alegação do trabalho escravo na Serra Gaúcha. O que o senhor tem a falar sobre isso? Esse daí é uma acusação leviana, precipitada. A própria Polícia Federal já constatou que não há isso. A intenção por trás disso, da mesma forma que foi com o Uber, é eliminar a terceirização, quando a própria terceirização também é uma forma de produtividade. O que nós temos que ver nesse país é criar riqueza. Exatamente. E a mentalidade é a oposta. Então, isso é que danifica uma sociedade, destrói. Destrói totalmente. Sim. Não tem liberdade econômica, né? Que abalou o pessoal todo da cultura do vinho, foi abalado por essa imputação que não corresponde à verdade. E tudo que prejudica muita gente, né? Sim, não tem dúvida. E nos Estados Unidos já é diferente, porque lá já tem a liberdade econômica, o incentivo, né, para as indústrias, para as fábricas. Aqui no nosso país é muita tributação, né, doutor? O sistema nosso, tanto tributário quanto trabalhista, ele é opressor e a sociedade ainda não percebeu isso. Mas, aos poucos, ela vai tomando consciência. Sim. Doutora, a CLT ela foi criada em 1943 por Getúlio Vargas. Muitos dizem que ela é fascista, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? A ideologia dela é fascista, indiscutivelmente. Eu li a Carta de Lavoro, pude comparar com a CLT, muitas partes, inclusive, houve tradução e grande parte houve a implantação da mesma ideologia. E olha que coisa interessante. Na Itália, morreu Mussolini, 6 meses depois, a legislação que ele implantou toda foi revogada. Eles voltaram para o sistema de convenção coletiva, ou seja, negociação entre as partes. O Estado não pode interferir, que isso é o ideal. E ocorre que lá foi derrubada e aqui no Brasil ainda continua, infelizmente, até hoje.
Teria que fazer uma reforma na CLT? Não é, assim, ó, a CLT é uma legislação que o Estado implementou. Isso. Ela teve a sua função por um determinado período, mas hoje os próprios sindicatos, tanto do empregado quanto do empregador, é que deveriam estabelecer a legislação, o procedimento do trabalho. O Estado tem que se ausentar dessa relação. O que pode ser feito é fixar na Constituição os direitos básicos do trabalhador, mas deixar que as partes negociem a continuidade do contrato de trabalho, e não esse intervencionismo do Estado que ainda continua pela CLT. E o que a CLT provoca? Ela provoca cada família, por exemplo, na área rural, ou cada trabalhador, ele pode chegar a um momento como se fosse vulcão. Enquanto ele está trabalhando, está tudo bem. Ele sai, é um vulcão que entra em erupção. Sim. Vem com reclamações trabalhistas e... O empregador não aguenta. O que faz o empregador? Ele procura eliminar o trabalhador. Sim. Quer dizer, uma legislação que vem contra o próprio trabalhador. Sim. E não em sentido de beneficiar. E é engraçado que realmente eles falam que são do lado do trabalhador, mas está parecendo que é o oposto. Sim. Que não está... É igual planta, você coloca muita água, você mata a planta. E é isso que ocorre com a legislação, que é proteger demais e acaba matando. Porque daí o empregador não vai querer contratar, vai trocar por máquinas. Sim, não tem dúvida, e é isso que está ocorrendo. Meu Deus. E agora eles estão querendo voltar também com o sindicato, né? Sim, mas é uma outra política equivocada. Que acaba destruindo essa relação. Sim. Doutor, a CLT já cumpriu a sua missão. O senhor acha que ela deve continuar existindo? Eu penso que não. Penso que a Constituição tinha que assegurar direitos básicos e deixar que as partes, da mesma forma que ocorre nos países desenvolvidos, através dos sindicatos, tanto do patronal quanto do empregado, que eles, através da convenção coletiva, que estabeleçam os direitos e os procedimentos de trabalho. Sim. E o Estado se afasta dessa relação. O Estado tem que ficar no seu lugar, né? Sim, isso não é missão do Estado. Relação de trabalho é quem vive. Quem vive essa realidade, quem conhece o chão da fábrica, quem conhece o campo, eles é que tem que estabelecer, não tem um Estado que interferir nisso. Com certeza. Doutor, explica para os nossos telespectadores que estão nos assistindo o que é CLT, que muitas pessoas elas só ouvem falar, né? Pode explicar qual que é a sigla? É Consolidação das Leis Trabalhistas. Isso. O que ocorreu? Havia muita legislação esparsa, né? Sobre descanso semanal remunerado, sobre férias, sobre procedimentos... Horas extras. Sim, de hora extra. Aí se reuniu tudo numa legislação só. Consolidou. Exatamente. Entendi. Ô, doutor, e você acha assim que ela prejudica? Qual que é o exemplo que a CLT prejudica o empregador e tanto o empregado? Qual que seria um exemplo assim típico? Gisele, olha, você está fazendo uma pergunta muito interessante que até nos permite uma reflexão melhor. Hoje, uma pessoa vai a uma igreja evangélica, protestante ou católica. O que acontece? O pastor vai falar, olha, sejam caridosos, faça o bem, pratique a parábola do samaritano, faça o bem, não olhe a quem, empregador, ajude o seu trabalhador. O que a legislação faz? Exatamente por isso que eu falo que ela é fascista. Ela pune o empregador quando ele faz o bem, porque todo bem que ele fizer se transforma em direito. Então, por exemplo, na área rural, se o empregador dá leite, dá pomar, dá fruta, dá carne, isso tudo é considerado salário in natura que integra o salário. Nossa. Na área urbana, se o empregador dá casa ou veículo em fim de semana para que o empregado possa sair com a sua família, todos esses benefícios integram. E o pior, sobre isso,
além de integrar para efeito de salário, férias, 13º, ainda integra para efeito tributário. Vem a Previdência Social e cria incidência. Então, o que acontece? Na realidade, isso daí lembra a alegoria do Midas. Tudo que o Midas tocava se transformava em ouro. Sim. E chegou um momento que até a comida dele que ele ia comer se transformava em ouro. Aí ele viu que ele ia se destruir, ele pede para o Apolo mudar a situação dele, mas no final da história até o Apolo coloca sobre a cabeça dele 2 orelhas de burro. Sim. E é isso que está ocorrendo com a legislação, porque todo bem que o empregador faz, depois se volta contra o empregador. Então o que acontece? O empregador, tendo consciência disso, ele corta. O que deveria ser feito era estabelecer um determinado teto. Sim. E a partir disso, tudo que o empregador fizesse de melhoria para o empregado, não houvesse integração e que aí sim o empregador poderia ajudar bem melhor e melhoraria a qualidade de vida do trabalhador. Porque, olha o nosso exemplo da pandemia. Isso. Quantos que morreram? Muitos. Muitos. E se eles tivessem uma melhor qualidade de vida, seria bem melhor do que essa situação. Então, isso que nós temos que pensar, na melhoria da qualidade de vida do empregado, mas sem a sanção para o empregador. Ao contrário, a legislação tem que motivar que o empregador faça o bem, mas sem que ele seja punido. E hoje não, é ao contrário. Qualquer bem que ele faça, ele acaba sendo sancionado. Então, é a legislação que vem contra tanto o empregador contra o trabalhador. Por isso que é uma legislação que, para mim, já está superada e já deveria ter sido revogada há muito tempo. Por isso que espanta vários empregadores, né, do Brasil. Tem muitos migrando ali para o Paraguai, que é do lado, né? Sim, do nosso país. Por causa da liberdade de convenção entre as partes. Olha só. E outra coisa também, hoje, com a questão tecnológica, uma evolução tão grande, as pessoas já têm conhecimento dos seus direitos, sabe? Sim. Inclusive o trabalhador muitas vezes sabe muito mais do que o empregador. Exatamente. Então não justifica mais, essa é a verdade. É uma legislação que já está ultrapassada, já deveria ter sido banida há muito tempo. Com certeza. Doutor, pela sua experiência, sua vasta experiência de muitos anos, né, se dedicando aí à parte jurídica, né, o senhor é jurista também, na sua opinião, qual que é o melhor sistema do mundo hoje do direito trabalhista? O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Gisele, pergunta também muito interessante. Olha só, em 1426 foi criado na França o Conselho dos Homens Prudentes. Esse conselho existe até hoje. O que é o Conselho dos Homens Prudentes? É a união, é feita uma comissão de empregado que representa os empregados, uma comissão de empregados que representa o empregador. E eles eles analisam os problemas jurídicos que ocorrerem na empresa e eles também são responsáveis pela produção da fábrica ou, se é no campo, também do campo. Então, há um entrosamento entre a diretoria e essa comissão, com sugestões, ou seja, procura-se aprimorar o próprio ambiente do trabalho, porque afinal de contas nós temos que ver que nós passamos trabalhando. Com certeza. Então, no ambiente de trabalho tem que ser agradável, companheirismo, amizade, um ajuda o outro, ver o que as deficiências, ver o que pode melhorar. E é isso que essa comissão lá faz. E por isso que até hoje ela existe. Só para você ter uma ideia, na França não existe justiça do trabalho. Olha que bacana. Se chegar a um ponto de alguma ação, eventualmente, é o juiz civil que vai julgar. Eles fazem acordo extrajudicial. Exatamente. Há uma crítica que é feita com relação a esse conselho, dizendo que eles não têm formação jurídica para julgar.
Só que eles conhecem a realidade, eles julgam de acordo com a realidade. Diferente do nosso sistema, que os juízes são escolhidos por concurso e que não conhecem a realidade. Isso. Então, exatamente a realidade do trabalhador. Do trabalhador. Ele não conhece a realidade de uma fábrica, ele não conhece a realidade do campo. E como que ele vai jogar um processo desse? E o trabalho, né, que dá também para o empregador, né, tantos tributos, é muito complicado. E ele geralmente não tem essa experiência, né, no caso. Sim, então é preferível você opinar para aquele que conhece a realidade, porque ele será mais justo nas vai suas ser tipo decisões. Um conselheiro, então. Um conselheiro. Olha isso. Que legal. Na França, então, é adotado esse sistema. Esse sistema, até hoje, e que para mim é o melhor sistema do mundo. Aí incentiva muito mais os empregadores. Sim, mas não tem dúvida, e dos empregados também. Dos empregados também. Sim, não há o conflito entre um e o outro, que é o que ocorre. Sim. Hoje a legislação ela procura criar discórdia entre empregado e empregador. E isso é um grande erro ideológico e político-social. É mais tem ideológico, que haver né? harmonia e não guerra. Nós vemos esse sistema adotado pelos países da América Latina. Essa questão ideológica, jogar empregador contra empregado. Isso aí é muito sério, né, doutor? Sim, não tem dúvida. Não deu certo em nenhum lugar do mundo. Sim, isso é uma autodestruição da sociedade. Com certeza. Doutor, por que no Brasil não adota esse sistema, então? Da França. É só questão política. A sociedade precisa mobilizar com relação a isso. Eu te diria até que deveria já ter sido implantado há muito tempo. Nós tentamos aqui em Maringá criarmos um núcleo intersindical rural, que era a união do sindicato. Olha. Foi um trabalho muito exaustivo, de longo prazo, de conversa, quando nós conseguimos, criamos. Só que isso vai contra a justiça do trabalho. Porque no momento que você começa a fazer as conciliações e a mediação, você retira esses processos da justiça do trabalho. E a justiça do trabalho, ela é estatal, ela quer a continuidade do mesmo sistema. Então, são vários fatores que contribuem para que essa legislação estatizante perdure. Em resumo, o Estado não quer isso? Não é que o Estado não quer. O Estado quer estatizar cada vez mais. Mas a sociedade deveria lutar para que isso não ocorresse. Para que as próprias partes estabelecessem a sua própria legislação. Sim, com certeza. Doutor, passa para nós, para os telespectadores, né, umas considerações finais sobre essa questão da lei trabalhista, sobre a questão do Uber. O que o senhor tem a nos dizer aí para quem está nos assistindo agora? O que está ocorrendo no Brasil, alguns ideólogos, eles enaltecem o trabalho ou o trabalhador. Outros, o capital ou o empresário. Só que nós temos que verificar que num organismo perfeito como é o nosso corpo, a perna direita não é mais importante que a esquerda e nem a esquerda mais importante que a direita. As duas andam na mesma direção e ela só cumpre a sua finalidade se elas tiverem o mesmo horizonte. Se uma perna for para cá e a outra for para lá, não vai dar certo. E é isso que nós estamos vivendo, que não está dando certo. E você acha que pode ter uma mudança? Precisa de uma mudança por meio da própria mobilização da sociedade. Sim. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. É uma honra, né, tê-lo aqui conosco. E o seu livro já está ficando pronto? Já. Estou retocando, dando os últimos retoques. E nós que agradecemos mais uma vez desse convite. Sim. E que possamos melhorar nosso país. Com certeza. E muito obrigado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito obrigada, doutor, pela participação. E quero agradecer você também que está aí nos assistindo, nos acompanhando todo sábado às 7 horas da noite, aqui no Canal 10. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, me seguindo no Instagram, se inscrevendo no meu canal, doutora Gisele Bianchini. Muito obrigada mesmo. E eu também quero deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá no Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira, pois feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini.
Siga, comente e compartilhe nossas redes sociais. @doutora Gisele Bianchini Oficial. Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Granja Caramuru, de Mandaguaçu, Paraná para o Brasil, trazendo tecnologia e qualidade em seus produtos, levando até a sua casa o melhor da avicultura de postura, com uma produção diária de mais de 200 mil ovos, atendendo o norte e nordeste do Paraná. Granjas Caramuru é uma empresa de origem familiar que vem se destacando no ramo de avicultura. A Unicesumar quer saber aonde você quer chegar. Eu quero entrar numa grande empresa. A gente te ajuda a chegar lá com ensino de qualidade. Eu quero dar uma vida melhor para minha família. Nosso objetivo é ajudar você a conquistar seus sonhos. Eu quero trabalhar na área que eu gosto. Estude de onde estiver e no seu tempo. Aonde você quer chegar? Vai com a melhor EAD do Brasil. Vai com a Unicesumar. Inscreva-se agora.